Agora sobre reprodução das gimnospermas de uma forma mais geral, né? Então, são plantas terrestres, geralmente possuem grande porte, podem ser tipos de árvores, arbustos, né? Então, exemplo clássico das gimnospermas seriam os pinheiros, né? As araucárias, enfim. Então, esse tipo de planta, deixa eu pegar o laserzinho aqui. Então, esse tipo de planta, eles preferem os climas frios, né? Então, é comum encontrar gimnosperma em região com altitude ou em áreas mais geladas. São plantas vascularizadas, né? Então, tem vasos condutores como xilema, como floema. Também vão ter a presença de metagênese, né? Lembra que são haploide e diploide coexistindo, mas vai ser um jeito menos evidente do que, por exemplo, as pteridófitas e as briófitas, a metagênese, tá? A fase dominante do ciclo de vida é a esporófita, então quer dizer que o corpo da planta que a gente vê, a árvore ali, já é a fase diploide, então é a fase verde, duradoura, complexa, a mais envolvida. E ela já tem a questão de ser uma plantinha completa, né? Então, tem raiz, caule, folhas, estróbilos, que são estruturas reprodutivas, sementes, que é uma das grandes inovações evolutivas aí das gimnospermas. Então, lembra que das pteridófitas foi o fato delas serem vascularizadas. Aqui é a presença da semente. Então, falando um pouquinho sobre os tipos de gametas, né? O gameta feminino, o gameta masculino. Então, a gente percebe que eles são bem reduzidos em comparação com os outros grupos de plantas. Eles vão depender totalmente do esporófito para poder se desenvolver. O gametófito masculino, por exemplo, que é chamado de macrosprotalo, que também pode ser chamado de tubo polínico. Ele é pequeno, fica dentro do grão de pólen. Em algumas gimnospermas que são mais primitivas, por exemplo, ele produz os anterozoides com flagelo, que conseguem nadar, teosferas, mas nas mais modernas, tipo os pinheiros, ele já evoluiu, né? Então ele passa a produzir só núcleos espermáticos, para assim dizer, que são levados até o óvulo pelo tubo polínico e vai dispensar água para, por exemplo, fecundar. Então, tem essa questão aí da não dependência tanto da água ali para reprodução. O gametófito feminino, ele é chamado de megaprotalo ou também de saco embrionário. Então, ele se desenvolve dentro do óvulo. Ali é formado, por exemplo, estruturas chamadas de arquegônios, né? Que são rudimentares. Então, cada um desses arquegônios ele tem uma esfera, que é o gameta feminino. Então, o gametófito, eles são simples, bem escondidinhos e totalmente dependente da planta mãe, que no caso seria o esporófito. Na classificação, temos quatro principais, né? Cada uma possui sua característica marcante. Então, esse primeiro exemplo aqui, né? A gente tem troncos que são grossos, geralmente eles não são ramificados, as folhas geralmente elas são grandes, penadas, então parece com palmeiras, né? Então são plantas que são chamadas de dioicas, que têm indivíduos masculinos e indivíduos femininos separados. Essas aqui é uma classificação menor, né? Então só tem uma espécie que vive atualmente, um verdadeiro fóssil, por exemplo, vivo. Então seria, por exemplo, as ginkgo, aquelas plantas que são famosas com folhas em formato de leque, né? Aqui a gente vai ter o maior grupo atual das gimnospermas, que são as plantas, por exemplo, com árvores grandes, folhas fininhas, tipo agulha, bem adaptada ao frio, tipo o pinheiro do Paraná, os cedros, enfim. Esses daqui são bem poucos representados, né? Então, são mais assim interessantes porque tem características que vão que lembrar as angiospermas, mas são poucos estudados, tá? A reprodução, ela não forma fruto, lembra disso? Então as sementes elas ficam expostas, geralmente ficam expostas em estruturas que são chamadas de estróbilos ou cones,
lembra que a gente falou da questão do cone feminino, do cone masculino. O estróbilo masculino fica os sacos polínicos, libera o grão de pólen. O estróbilo feminino tem óvulo, que recebe esse pólen. E a polinização, ela pode acontecer pelo vento, né? Então não precisa da água para ser crucial aí nesse processo. Então, quando o pólen ele chega até o óvulo, ele vai dar formação ao tubo polínico, vai liberar o gameta masculino, vai fecundar a esfera. E depois disso o óvulo vai se transformar numa semente. Então, pronto, reprodução aconteceu. Pronta para originar uma nova plantinha. A estrutura do óvulo da gimnosperma é bem específica. Então, justamente para poder receber o grão de pólen. Então, essa região aqui chamada de câmara polínica. Então, é como se fosse uma portinha de entrada, onde o pólen ele consegue se acomodar antes da formação ao tubo polínico. E a partir dele que o gameta masculino ele consegue ir em direção à esfera para que a fecundação aconteça, né? Então tudo isso acontece dentro do óvulo, só depois que ele vai virar semente. A polinização ocorre pelo vento, então ela é chamada de anemofilia, né? Então, o grão de pólen é transportado até a câmara polínica do óvulo, onde ele vai germinar, formar o tubo polínico. Então, esse tubo ele vai conseguir conduzir o gameta masculino até o esfera, então permite a fecundação, que no caso aqui é dependente do vento. Então, não depende da água mais, né? Tem outros tipos também de polinização, não só através do vento. Então, tem aquela que é chamada de entomofília, que é feita por insetos, como abelha, borboleta. As ornitofílias, que é por aves, tipo os beija-flor. Tem aquelas que são feitas por morcegos, né? Que é as quiropterofílias. Tem as hidrofílias, que é pela água. Herpetofília, que é por répteis, enfim. A fecundação, para finalizar, ela ocorre dentro do óvulo, como eu já tinha dito anteriormente. Então, pode existir várias esferas, né? Permite que vários diferentes tubos polínicos sejam fecundados em diferentes esferas. Então, vai formar vários zigotos diferentes. No fim, de tudo isso, só um deles se desenvolve de forma completa, né? Então, o processo ele não depende da água, mas é o tubo polínico que vai liberar, né? Levar os gametas até a esfera. Então, o embrião que vai ser resultante, ele costuma ter vários cotilédones, que são essas regiõezinhas aqui. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre monodicotiledôneos, que vai envolver essas questões aqui. Então, por terem vários cotilédones, né, que é diferente das angiospermas, que tem um ou dois só, e o óvulo, ele não é envolvido por ovário, então a semente ela é chamada de nua, ou seja, não forma fruto, né? E aqui um ciclo da vida do pinheiro. Aí vocês podem depois dar uma olhadinha aqui nas fases que são dominantes ou não. Então, a esporófita e a fase gametófita.